E aí, pessoal, beleza? Leozinho da Matemática aqui com vocês para mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre regra de 3, precisamente a regra de 3 simples, uma das matérias mais importantes, principalmente para você que vai fazer o Enem ou qualquer outro tipo de concurso, porque é uma matéria que vocês conseguem aplicar em diversas situações. Mas antes, gostaria de pedir encarecidamente que vocês se inscrevessem no canal, curtissem e comentassem se vocês gostaram, se vocês querem outro tipo de vídeo, outro assunto, e bora pro vídeo, galera. Pessoal, quando eu estou falando de regra de 3 simples, imediatamente surge na nossa cabeça aquele formato de duas colunas, né? Mas o que eu quero enfatizar antes disso é um pouquinho da teoria, né? Quando eu estou falando de regra de 3, é importante destacar que existem grandezas. E o que são grandezas? Grandezas é alguma coisa que a gente consegue medir, né? Então, são coisas que nós conseguimos realizar medidas sobre isso. E eu trouxe alguns exemplos: distância, tempo, velocidade, pessoas, volume e por aí vai. São coisas que eu consigo, de alguma maneira, colocar no papel e falar, ó, é tanto, beleza? Agora, quando nós analisamos um problema com regra de 3, o que a gente tem que analisar? Essas grandezas, elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Eu não vou entrar no detalhe do que é exatamente a grandeza e tal. Se vocês quiserem, deixem um comentário e eu explico melhor como funciona essa proporcionalidade. Fechou? Agora, o que são grandezas diretamente proporcionais? Eu escrevi aqui de uma forma bem simples para que vocês consigam associar. Olha só, quando uma grandeza aumenta, a outra também precisará aumentar. Ou, quando uma diminui, a outra também diminuirá. Vamos pegar um exemplo aqui. Se um operário ele ganha R$ 50 a cada hora trabalhada, em 8 horas ele ganhará mais. Concorda comigo? Porque quanto mais, ó, deixa eu fazer uma setinha aqui, ó, quanto mais horas trabalhadas, ele vai receber mais dinheiro, não é verdade? Então, é essa a relação. Da mesma forma que eu posso fazer que se ele trabalhar menos, ele ganha menos. Percebem? As duas grandezas ou aumentam ao mesmo tempo ou diminuem ao mesmo tempo. Bem tranquilo, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. E se for inversamente proporcional? Olha só, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. E quando uma diminui, a outra aumenta. Vejamos um exemplo. Se 5 operários terminam um projeto em 15 dias, legal, então eu tenho 5 pessoas trabalhando, 5 operários, né? Esses 5 operários terminam um projeto em 15 dias. E aí, a empresa vai contratar mais 10. Ou seja, em vez de nós termos 5 operários, teremos 15 operários. O projeto terminará em, espero que você tenha completado com menos dias, porque você concorda que se tiver mais gente trabalhando, significa que tem menos tempo. Ora, se 5 operários que faziam determinado trabalho terminavam em 15 dias, quando eu aumento a quantidade de gente no mesmo trabalho, ah, mas e se um for preguiçoso? Não tem essa opção aqui. Sempre tem uns aluninhos boca aberta que vai falar, ah, mas tem um que pode ser mais preguiçoso que o outro. Não há essa variável aqui. Então, eu tenho mais gente trabalhando. Se eu tenho mais gente trabalhando, significa que eu vou conseguir dar conta desse trabalho em menos tempo. Percebe? Eu aumentei a quantidade de operário e a quantidade de dia diminuiu. Olha, mas por que essa seta você coloca para cima ou para baixo? Como é que funciona? Naturalmente, a gente, quando está analisando um problema de regra de 3, basta que nós entendamos o seguinte: quando eu colocar a seta, por exemplo, essa que eu coloquei para baixo, a outra tem que ser inversa. Por quê? Porque uma grandeza está aumentando e a outra está diminuindo. Ah, então quer dizer que se eu colocasse, né, vamos trocar a cor aqui para não ficar confuso. Se eu colocasse então a seta para cima, essa outra eu colocaria para baixo? Precisamente. Na hora da interpretação, que é o mais importante, você tem que entender se elas são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Mas as setas, quando vocês forem colocar no problema, isso não vai ser tão importante. O ideal é que você entenda que uma grandeza aumenta e a outra diminui quando for grandeza inversamente proporcional. Ou uma aumenta e outra aumenta, ou uma diminui e outra diminui quando for diretamente proporcional. Vamos ver um problema como exemplo? Olha só, uma editora utiliza 3 máquinas para produzir 1.800 livros. E é nesse momento que você vai fazer o seguinte: como que eu vou resolver um problema de regra de 3? Você achou o número 3, aí você pergunta:
O que esse 3 significa? Significa que são 3 máquinas. Aí tu escreve aqui, ó, máquinas, que são 3, beleza? Produz 1.800 livros. Aí eu escrevo aqui a segunda grandeza, 1.800 livros. Tá aqui, ó, 1.800. O que é 1.800? Livros. Beleza. Quantas máquinas serão necessárias para produzir 5.400 livros? Agora, olha só. Esse 5.400 se refere aqui a máquinas ou a livros? A livros, né, pessoal? Então, esse 5.400 eu vou colocar aqui, ó, embaixo da grandeza, da coluna, livros. E ele pergunta quantas máquinas? Então, as máquinas aqui vai ser x. Bom, pensa aqui comigo. Se 3 máquinas fazem 1.800 livros, né, produzem 1.800 livros, o que vocês acham? Se for 5.400 livros, veja, eu estou aumentando a quantidade de livros. Então, quanto mais livros, mais máquinas. Concorda comigo? Porque caso contrário, o trabalho iria ser muito maior, o tempo seria muito maior. Então, como eu estou aumentando a demanda de livros a ser produzidos, eu também tenho que aumentar a quantidade de máquina. Percebeu? Então, agora eu tenho um caso de uma grandeza diretamente proporcional. Ou podemos, né, falar aqui nessa aula como GDP. E na hora de você resolver esse tipo de problema, é extremamente simples. Porque como é uma grandeza diretamente proporcional, você vai enxergar como se você tivesse uma fração aqui, ó. Fração aqui, fração aqui. E isso é uma igualdade, porque há uma proporcionalidade, percebe? Bom, então vou puxar aqui do lado e vou montar certinho, ó. 3 sobre x vai ser igual a 1.800 por 5.400. E agora, nesse momento, você deve pensar, bom, agora é só multiplicar cruzado, ou no estilo Wakanda Forever, que você vai conseguir resolver? De fato. Porém, eu convido vocês a simplificar, que vai ficar muito mais simples essa conta. E se você não sabe como fazer a simplificação, vou deixar um card aqui em cima para vocês verem como que eu simplifico quando eu divido por 2, por 3, por 4 e etc. Aqui eu vou direto. Eu vou cortar um zero, dois zeros em cima, um zero, dois zeros embaixo. Já ficou mais fácil, não é verdade? Só que eu ainda consigo simplificar um pouquinho mais. Dá para dividir esse 18 e este 54, concorda comigo? Se você fizer aí, você vai perceber que 18 dividido por 18 vai dar o próprio 1, na é verdade? E 54, lembrando, quando eu simplifico, o mesmo número em cima tem que ser o mesmo número embaixo. 54 dividido por 18 vai dar 3. Então, olha só a diferença, como isso aqui vai reduzir. 3 sobre x vai ser igual a 18 dividido por 18, dá 1. Eu fiz essa divisão aqui. E 54 dividido por 18 vai dar 3. Olha que simples. Agora é só multiplicar cruzado. X vezes 1 vai dar o próprio x. E 3 vezes 3 vai dar 9. Olha que simples. Caso contrário, pessoal, vocês vão fazer uma conta gigante para poder chegar nessa resposta daqui. Mas a gente chegou no 9 de uma forma bem simples, só fazendo 3 vezes 3. Fácil, na é verdade? Agora o próximo. Um técnico em edificações percebe que necessita de 9 pedreiros. Então, ó, coluna de, vou colocar pad, de pedreiros. 9 pedreiros para construir uma casa em 20 dias. Segunda coluna, lembram? Dias 20. Estão percebendo que toda vez quando aparece alguma informação numérica, eu imediatamente associo a grandeza. 9 o quê? Pedreiros. Depois, 20 o quê? Dias. Está aqui. Terminando o problema, trabalhando com a mesma eficiência, quantos pedreiros são necessários para construir uma casa do mesmo tipo em 12 dias? Então, 12 o quê? 12 aqui se refere a dias? Pedreiros, não sei. Agora percebe, eu tenho aqui uma quantidade de dias menor. Então, o que acontece? Tem que ter a mesma eficiência. Acontece que nessa obra, os pedreiros, para entregar mais cedo, vocês concordam comigo que os 9 dão conta de 20 dias. Porém, se eu quiser menos tempo, no caso 12 dias, tem que ter mais gente trabalhando, não é verdade? Então, quanto menos dias, mais pedreiros. Está aí um caso da GIP, ou GIP, conhecido como grandeza inversamente proporcional. Ah, não, então é só multiplicar cruzado? Não, cuidado. Quando ela for inversamente proporcional, você inverte o primeiro e o segundo você copia. Olha, mas eu poderia inverter o segundo e copiar o primeiro? Poderia. O importante é que você inverta uma dessas colunas. Ah, então posso inverter os dois? Não, somente uma. Cuidado, boca aberta. Então aqui a gente tem
O 9 sobre o x que eu inverti ficou x e o 9. Agora sim, é só multiplicar nas diagonais. Vocês acham que eu vou multiplicar? Óbvio que não, né, pessoal? Dá para simplificar e deixar a conta mais fácil. Dá para dividir aqui por 4 e aqui por 4. E aí, como é que eu vou ficar? Olha só, x e o 9 eu copio. 20 dividido por 4 vai dar 5. 12 dividido por 4 vai dar 3. Muito bem. Agora é só vocês multiplicarem. X vezes 3 e 9 vezes 5. X vezes 3 vai dar 3x. E 9 vezes 5 vai dar 45. Pronto. Agora, como comumente as pessoas costumam falar, passa. É estranho falar passa, que na verdade é o critério de equivalência aqui das equações. Mas vamos falar passa mesmo, né? 45, esse 3 multiplicando, divido aqui. 45 dividido por 3, x vai ser igual a 15. Pronto. Então, na verdade, serão necessários 15 pedreiros. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E aí, você está gostando do conteúdo? Quer receber ainda mais dicas e insights valiosos para aprimorar seus conhecimentos? Então não perca tempo e se inscreva agora mesmo no canal. Ao se inscrever, você terá acesso aos novos conteúdos e ainda receberá notificações de novos vídeos para não perder nada. Além disso, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e ajude o canal a crescer. Clique no botão de inscrição abaixo, curta e divulgue o canal. Obrigado por fazer parte dessa jornada.